Você é a favor do foro privilegiado? Acha moral, acha adequado que a alta casta política tenha uma corte exclusiva para julgar os seus crimes, suas coisas, os seus fatos? Enfim, Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual e senador eleito pelo Rio de Janeiro, recorreu ao STF alegando foro privilegiado para barrar, para parar, suspender as investigações no caso do Queiroz. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e para ajudar o MBL a continuar existindo, acesse www.mbl.org.br/contribua. Bom, antes da gente começar esse vídeo, de começar a falar sobre o assunto, eu vou pedir um favor, uma gentileza para você. Assim como eu, você também deve ter votado no Bolsonaro, está querendo que o governo Bolsonaro vá para frente, investiu a sua confiança, falou, pô, agora a gente vai resgatar o nosso governo, resgatar a moral, vamos trabalhar para um país que dá certo, um país livre, um país conservador, um país que tem os valores do brasileiro de verdade. E aí, eu vou pedir para você se despedir de qualquer paixão, qualquer amor que você tenha nesse momento e analise friamente o que a gente vai conversar agora, porque eu vou fazer uma análise política e jurídica do que aconteceu. Bom, você deve ter observado nos últimos dias, nos últimos meses aí, que o Flávio Bolsonaro ele tem roubado a cena no debate político brasileiro. E infelizmente não por conta dos seus feitos, não por conta das suas ideias, mas por conta de um sujeito chamado Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz foi assessor do Flávio Bolsonaro e o COAF identificou movimentações bancárias excessivas em sua conta, uma possível irregularidade, abriu uma investigação, junto com a investigação que desencadeou com um monte de deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado do PT, deputado do PR, deputado de um monte de partido, mas a gente não vai falar desses deputados. Vamos manter aqui o fato no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que em outros tempos declarava abertamente e francamente ser contra o foro privilegiado. Se você der uma busca no canal no YouTube do Eduardo Bolsonaro, você vai ver um vídeo chamado Quem Precisa do Foro Privilegiado. Tem 7.000 visualizações, na qual figura Flávio e Jair Bolsonaro explicando que o foro privilegiado é um absurdo. E no dia 9 de maio de 2017, Eduardo Bolsonaro, muito pragmático no Twitter, disse: sou pelo fim do foro privilegiado. Eduardo, eu também sou totalmente contra. Mas o que acontece é o seguinte, Flávio Bolsonaro se viu imerso, submerso, envolvido no seio da investigação do Queiroz. E viu que a batata do Queiroz estava assando. O Queiroz, que alegou doença, não compareceu para depor, não compareceu de novo para depor, mas depois apareceu dançando, todo ali, todo feliz, tal, rodando para lá e para cá dentro do hospital. Se ele tem direito a fazer isso ou não, não sei, não quero discutir. Mas fato é que aquela dancinha foi uma sambada na cara da justiça e uma sambada na cara de todo mundo. Uma pessoa que é próxima do Jair Bolsonaro não pode ter esse tipo de atitude, esse tipo de postura. O governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele precisa de tranquilidade para governar. E eu já venho falando isso há tempos. Ele precisa de estabilidade, parcimonia. Ele tem que ter o controle de tudo que está acontecendo. Ele tem que acordar e dormir pensando em como ele vai fazer o governo, quem ele vai nomear, quem ele vai exonerar, como ele vai articular a reforma da Previdência, como ele vai fazer, viger pautas que ele foi eleito para fazer. O Bolsonaro ele tem investido em si a confiança do brasileiro, a esperança do brasileiro reside no peito daquele homem. Então ele tem que ter a tranquilidade para isso. Mas infelizmente, pessoas próximas a ele criam instabilidade. E não é o Jair que cria estabilidade, são as pessoas perto dele, agora dentro da própria família. O Flávio Bolsonaro, ele é deputado, é filho do Jair Bolsonaro e ao agir de forma antagônica com o próprio discurso, recorrendo no STF, ele colocou em xeque a tua lisura. Na prática, para leigos, ele passou um atestado de culpa. O Flávio Bolsonaro, ele que disse exatamente há 8 dias atrás, que no dia 10 de janeiro, que o Queiroz devia esclarecer absolutamente tudo sobre o que estava acontecendo. Agora ele vai ao STF, alega que tem foro privilegiado, alega que ele possui foro privilegiado e que, portanto, as provas
colhidas na investigação, elas devem ser rasgadas, elas são inválidas, elas não devem dar continuidade. E mais do que isso, que a investigação deve ser suspensa, porque em razão do foro privilegiado, compete à PGR investigar, compete ao alto clero político e não mais ao Ministério Público. Portanto, tudo que foi colhido, tudo que foi visto ali com Flávio Bolsonaro é enterrado. E pior, outras pessoas, outros deputados, alguns do PT que estavam sendo investigados junto com o Flávio, são beneficiados por essa decisão. A decisão que para absolutamente tudo, para a investigação. É tipo o João Kleber, assim, ó, parou tudo. E nada pode ser investigado, nada vai ter continuidade. Parou ali. Então o Flávio, ele utilizou do mecanismo típico do PT. E é uma pessoa que entrou com o discurso falando o contrário, ele não pode falar isso. É errado, é imoral, é ilegal. Não pode acontecer. O Flávio Bolsonaro, alegando foro privilegiado no STF, ele agiu muito parecido com o Lula no dia do Messias, do Lula ministro, que causou a minha revolta, que causou a tua revolta que está vendo esse vídeo. Quem não se lembra da carta do Messias, que botou Lula como ministro para garantir foro privilegiado? O Flávio, ele se colocou nesse patamar e ninguém votou no Flávio para ele chegar nesse ponto. O Flávio agiu de forma errada. Ele agiu de forma leviana, isso tem que ser dito. Ele não podia ter suscitado foro privilegiado, parado uma investigação. Muito ao contrário do que fez o Fernando Holliday, que quando um vigarista, um canalha, foi lá mentir sobre Caixa 2 e inventar história, o Holliday pegou e foi sozinho, chegou no MP e falou, ó, me investigue, eu quero que minhas contas sejam investigadas. Ele se denunciou. Por quê? Porque ele tinha certeza que não tinha feito absolutamente nada. Fernando Holliday tinha a consciência de que suas mãos estavam limpas. E ao pedir para parar a investigação, Flávio Bolsonaro joga barro e lameia o próprio pai. Ele lameia os irmãos, ele lameia o governo. Isso não pode, isso é completamente imoral e vai cessar toda a investigação, vai ficar parada. Só que olha o risco dessa postura do Flávio. Foi uma atitude que ele falou, vou salvar minha barra, vou salvar meu barquinho aqui, tá ok? Fico bem. Só que a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, já veio e declarou, é o caso de expandir a investigação. O que quer dizer com expandir a investigação? Você deve se lembrar que em um dado momento, no caso do Queiroz, foi suscitado um cheque que foi dado à primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Então, ao expandir a investigação, a Raquel Dodge vai levando a investigação para perto da casa dos Bolsonaros, para Michele, que teria sido esclarecido por ela, pelo Jair, dizendo ali que tinha sido um empréstimo, uma doação, algo que é até comum que aconteça, apesar de ser notícia e deixar aquela dúvida. Agora, levando a investigação até lá, ela coloca o cerco presidencial, a casa do Jair, o governo do Jair Bolsonaro, que está começando ali com muito problema por conta desses pequenos atritos, justamente na Berlinda. O Flávio Bolsonaro, para tirar o dele da reta, ele está envolvendo a família inteira. E isso não pode acontecer. Sinceramente, o Flávio ele tem que se investir e perceber que ele não é apenas um senador da República. Ele é o senador da República mais próximo do presidente. Ele é um senador da República que é filho do presidente da República, algo até então inédito no Brasil. Então os atos dele, as posturas que ele adota, as linhas que o Flávio toma, respingam diretamente no Jair Bolsonaro. E isso não pode acontecer. Se o Jair Bolsonaro, se o Flávio pretende que o Jair faça um grande governo, faça um governo à altura dos milhões de brasileiros que confiaram nele, o Flávio tem que dar tranquilidade e estabilidade para o pai. E não é indo correr no STF, pedir foro privilegiado, aquela corte que é conhecida como a corte da impunidade, a corte dos corruptos, a corte que não julga, a corte que não pune, a corte que mantém o Aécio em liberdade, a corte que socorre a Gleisi Hoffmann, a corte que por muitas vezes socorreu o PT, que socorre Romero Jucá, a corte que nada acontece. Ao ele se socorrer aquela corte, ele tendo contra tudo o que eles falaram. Quem não se lembra do Eduardo Bolsonaro dizendo que para fechar aquela corte bastava um cabo, um soldado e um jipe. Agora vem o Flávio e recorre aquilo. É uma coisa completamente antagônica, é uma situação incoerente que amesquinha a família inteira. Flávio Bolsonaro errou gravemente. Agiu de forma egoísta, agiu de forma irresponsável. Eu tenho absoluta certeza que ele não pensou na consequência do que ele faria e mais do que isso, ele pediu sigilo. Ele tentou fazer por baixo do pano ali de forma sorrateira. Eu entrei no processo para procurar, eu não posso ter acesso. Aparece lá FNB. Flávio Nantes Bolsonaro, mas apenas nas iniciais, porque ele alegou sigilo. O que ele queria de sigilo?
O que tem no processo ali que ninguém pode saber? Eu não sei, mas ele queria, na prática, é que o nome dele não aparecesse, por conta do escândalo que podia gerar. Mas uma pessoa da envergadura dele, sendo filho do presidente, obviamente que isso se tornaria público. E uma vez que se tornou público, se tornou mais um escândalo, mais um problema que abala a gestão do Jair Bolsonaro, que por sua vez vem quebrando bons recordes na Bolsa de Valores, derrubando o dólar, tendo algumas medidas positivas. Ele ali flexibilizou a posse de arma, tem minhas restrições, acho que podia ser melhor, mas flexibilizou, tem tido avanços. Agora, com esse tipo de problema feito dentro da casa dele, Bolsonaro passa a não se preocupar com o país e tem que resolver o problema doméstico. O Bolsonaro não tem mais um filho de 5 anos para ficar cuidando. O filho do Bolsonaro não podia ter tido essa atitude. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.